Olá, eu sou o professor Douglas, aqui do canal Fervendo Resumos, e hoje nós vamos falar sobre trigonometria. Mas antes de iniciarmos nossa aula, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o seu joinha ajudando a divulgar o nosso trabalho, ok? Bom, vamos lá. Trigonometria. Hoje nós vamos falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é todo triângulo ao qual eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Nós vamos indicar por esse símbolo aqui, olha. Então toda vez que aparecer esse símbolo, você vai entender que é um ângulo de 90 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, ou seja, se eu tenho aqui um ângulo reto, os outros dois ângulos serão dois ângulos agudos, dois ângulos menores que 90 graus, tudo bem? Todo lado oposto ao ângulo de 90 graus será a nossa hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo. O maior lado oposto ao maior ângulo, o maior ângulo oposto ao maior lado. Então, todo lado oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. E teremos outros dois catetos. Inicialmente, nós vamos pegar como referência esse ângulo x. Então, o ângulo x sendo a minha referência, esse cateto é um cateto oposto ao meu ângulo x. E esse cateto adjacente ao ângulo x. Então, quando o x olha para frente, cateto oposto, quando ele olha para baixo, o seu cateto adjacente. Quem seriam as nossas razões trigonométricas? Primeira delas, seno. Então, seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nós vamos indicar aqui, olha, CO sobre hipotenusa, ok? O nosso cosseno de x, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E por último, a nossa tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto a x dividido pelo cateto adjacente a x. Bom, para você não esquecer, em hipótese alguma, você vai lembrar disso, olha. Socatoa, ou seja, socatoa, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa e a nossa tangente oposto sobre adjacente. Aqui você nunca mais vai esquecer inicialmente aí as três razões trigonométricas, tudo bem? Bom, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Bom, vamos tomar como exemplo agora esse outro triângulo retângulo de hipotenusa A, lembrando, hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Catetos B, cateto C. Agora nós vamos pegar dois pontos de referência. O nosso primeiro aqui vai ser o ângulo B. Então, aqui é o meu ponto de referência, o meu ângulo de referência. Então, seno de B, seno oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a B? É o cateto B. Então, vai ficar B sobre hipotenusa. Quem é a nossa hipotenusa? O nosso A. Cosseno de B, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a B é o nosso C, nossa hipotenusa continua sendo o nosso A. Tangente de B, cateto oposto sobre adjacente. Cateto oposto a B é o nosso B. Cateto adjacente a B é o nosso C. Agora, perceba, nós vamos mudar o ponto de referência. Agora o nosso ponto de referência será o nosso ângulo C. Então, quem é agora seno de C? Quem é o cateto oposto a C? Mudou. Então, prestar atenção nesses detalhes. O meu cateto oposto depende do meu ponto de referência. Então, a nossa referência aqui agora é o ângulo C. Então, o cateto oposto a C é o nosso cateto C sobre a hipotenusa. A hipotenusa não muda, sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. C sobre A. Cosseno de C, cateto adjacente a C agora, é o nosso B. Sobre hipotenusa, continua sendo o A. Tangente de C, cateto oposto
sobre o cateto adjacente C sobre B. Agora, vamos chamar a atenção para um detalhe muito importante aqui, olha. Perceba, seno de B, B sobre A. Cosseno de C, B sobre A. Eles são iguais aqui, olha. Cosseno de B, C sobre A. Seno de C, C sobre A. Eles também são iguais. E a tangente de B e a tangente de C, B sobre C, C sobre B. Elas são invertidas, o inverso, ok? Você vai se questionar, professor, mas isso sempre vai acontecer? Depende. Se for em um triângulo retângulo, sim. Por quê? Acompanha. Esse ângulo aqui, 90 graus, um ângulo reto. Eu não sei a medida desses outros dois ângulos, mas com certeza a soma dos dois, vamos indicar aqui, olha, o ângulo B mais C, 90 para 180, 90. Então, com certeza, B mais C igual a 90 graus. Então, toda vez que B e C forem complementares, a soma dos dois igual a 90 graus, essa relação será verdadeira. Então, se B mais C é igual a 90, nós temos que o seno de B igual ao cosseno de C, o cosseno de B igual ao seno de C e a tangente de B, o inverso da tangente de C, 1 sobre a tangente de C. Lembrando, isso só vai acontecer se os dois ângulos serem complementares, a soma dos dois 90 graus. Tudo bem? Pessoas, nós vamos encerrando por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece aí de comentar, de compartilhar aí nas suas redes sociais, ajudando assim o nosso trabalho. Pessoas, até!